Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. E neste vídeo de hoje eu quero falar de uma forma bastante sucinta sobre controle mental, programação subliminar e manipulações. Não detalhando como esses mecanismos funcionam, mas dando apenas uma passada geral sobre como eles são criados e quais são os efeitos disso nas pessoas e como nós podemos ver a sociedade de um modo geral influenciada por esses mecanismos e agindo conforme esses mecanismos. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu vou mostrar para vocês um clipe de 3 minutos tirado de uma stand-up do comediante George Carlin, que serve como uma introdução para aquilo que eu quero falar. Então, assistam a este clipe e eu volto com vocês na sequência. There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media companies, so they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club, and you ain't in it. You and I are not in the big club. And by the way, it's the same big club they use to beat you over the head with all day long when they tell you what to believe. All day long, beating you over the head in their media, telling you what to believe, what to think, and what to buy. The table is tilted, folks. The game is rigged. And nobody seems to notice. Nobody seems to care. Good, honest, hard-working people, white collar, blue collar, doesn't matter what color shirt you have on. Good, honest, hard-working people continue. These are people of modest means. Continue to elect these rich cocksuckers who don't give a fuck about them. They don't give a fuck about you. They don't give a fuck about you. They don't care about you at all. At all. At all. Man, you know? And nobody seems to notice, nobody seems to care. That's what the owners count on, the fact that Americans will probably remain willfully ignorant of the big red, white, and blue dick that's being jammed up their assholes every day. Because the owners of this country know the truth. It's called the American dream, because you have to be asleep to believe it. De volta então, a minha intenção com este vídeo não é a de entrar em detalhes sobre como funcionam os mecanismos de controle mental,
manipulações, programação subliminar e sugestões, mas sim apenas criar um desejo nas pessoas que assistirem a este meu comentário, de procurarem entender um pouco melhor o que está por trás de tudo aquilo que eles veem, seja na realidade do dia a dia, com as interações interpessoais, seja no noticiário, seja em revistas, seja em jornais, mídia alternativa, ou seja, em tudo aquilo que faz parte da convivência diária de cada um. Então, o que o George Carlin fala de uma forma bem humorada é uma grande realidade, é uma grande verdade. Ele faz um gesto com a mão esquerda, e o que me leva a crer que ele também faz parte de um time que está do lado de lá, não do lado de cá. Quando eu digo lado de cá, eu falo de 98% da população que não tem a menor ideia do que está acontecendo. Então, mas de qualquer forma, esse stand-up, ou esse trecho desse stand-up do George Carlin é bastante ilustrativo para que a gente possa entender que o que está no controle, ou quem está no controle, quem está no comando, quem joga, quem dá as cartas, quem puxa as cordinhas, quem dita as regras, quem estabelece as pautas, quem determina quais serão as leis que serão colocadas em votação, que serão apresentadas, que serão votadas e que serão colocadas em vigor e que direcionarão o comportamento das pessoas, não são os políticos, não são os legisladores, não é o executivo que apresenta emendas ou projetos de lei para serem votados, não. Essas pessoas recebem projetos prontos e essas pessoas simplesmente fazem com que se crie todo um teatro em torno disso. Você vai ver alguns criticando, você vai ver outros defendendo, e no final eles passam tudo aquilo que os donos do poder querem que seja aprovado. Eles estão transformando o mundo de uma forma legalista, entre aspas. Eles estão transformando o dia a dia das pessoas, estão transformando a forma das pessoas agirem e verem a vida e reagirem e responderem conforme eles querem. Eles vão jogando iscas e eles vão testando o quanto eles podem ir adiante. Quando necessário, eles dão uma pisadinha no freio. Se necessário for, eles dão uma rezinha. Mas a agenda segue adiante. Um exemplo disso aqui no Brasil foi uma lei que passaram aí no ano passado, que obriga os motoristas a dirigirem com os faróis ligados durante o dia. Ou seja, pode estar um solzão de meio-dia na sua cabeça, você está obrigado a conduzir o seu carro, a dirigir o seu carro com os faróis acesos. Não interessa se é na cidade, se é na estrada, não importa. A lei diz que isso é válido para rodovias. Mas é importante se estabelecer o seguinte: ainda que por trás desse tipo de medida existam interesses escusos, como
indústrias sei lá, que fabricam lâmpadas para faróis de veículos, que vão faturar mais porque você tem uma utilização maior, então naturalmente a vida útil dessas lâmpadas acaba sendo diminuída. Então você vai ter um consumo maior desse tipo de produto e alguém vai se beneficiar com isso. Vamos colocar essa possibilidade de lado, não é isso que nos interessa aqui para essa ilustração. O que nos interessa é o seguinte: é uma lei completamente absurda, é uma coisa totalmente sem sentido. Então não existe qualquer benefício com isso, não existe qualquer vantagem, isso não diminui acidentes, não aumenta a segurança das pessoas nas estradas, não aumenta a segurança de possíveis pedestres fazendo travessia em certos trechos. Não, isso não tem qualquer benefício social, isso é um teste. E eles fazem isso com diversos projetos de lei. Eles vão jogando essas iscas para ver o quão idiotizadas as pessoas estão para aceitarem ou reagirem. Então, a reação normalmente é controlada de qualquer forma, mas nós vivemos num momento da história em que as pessoas estão tão idiotizadas que as pessoas brigam por coisas absurdas, como, por exemplo, Bolsonaro ter dito para tal Maria do Rosário que ela não deveria ser estuprada. Então, cria-se uma tempestade num copo d'água por causa de uma idiotice daquela, sendo que a mulher atacou o cara primeiro e ele talvez não tenha sido muito feliz na colocação dele, mas de qualquer forma ele não a ameaçou e ele não a ofendeu. A ofensa está na reação exagerada da turma do chamado mimimi. Então, mas quando se passa uma lei absurda como essa e, entre aspas, o gado aceita, é um sinal claro para aqueles que estão transformando a sociedade à imagem daqueles que mandam em tudo. Eles vão tendo um sinal claro de que eles podem seguir adiante com pautas envolvendo aborto, envolvendo ideologia de gênero. Mais adiante eles vão favorecer coisas como incesto, eles vão favorecer coisas como pedofilia e mais adiante ainda, acredite se quiser, pautas envolvendo o canibalismo. Então, eles vão criando essas idiotices e as pessoas vão aceitando e eles vão se movimentando adiante. Porque quem está por trás das cortinas manipulando todas as instâncias de poder, executivo, legislativo, judiciário, e todos os principais participantes desse jogo estão nos bolsos, literalmente, estão no bolso desses que mandam no mundo. Então, o que o George Carlin fala ali, naturalmente se referindo aos Estados Unidos, é válido para o mundo todo. E nós estamos vendo isso acontecendo no Brasil de uma forma muito clara. Só não vê quem já é um zumbi, cujo cérebro já virou um mingau de aveia. Mas, ainda assim, ainda que as coisas sejam tão óbvias, as pessoas acreditam que estão acordadas quando elas reagem ao que o sistema impõe. O ponto que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: é que tanto um lado quanto o outro lado desse paradigma esquerda-direita, dessa dicotomia polarizadora que essa gente criou, estão sob controle do mesmo grupo. Então, há um grupo de pessoas que determina tudo aquilo que eles
querem em termos de reação da sociedade e de direcionamentos. E eles manipulam a sociedade a aceitarem ou reagirem conforme eles estabelecem, e eles atuam através de um modelo dentro de uma coisa chamada dialética hegeliana, dentro de um modelo chamado problema, reação e solução. Então, onde é que o controle mental, a manipulação e a programação subliminar entra nessa questão? Da seguinte forma: você ou nós, enquanto sociedade, os desavisados, aqueles que não estão dentro dessas sociedades secretas luciferianas, dentro desses grupos de pessoas que estão por trás do poder, que são formados por juízes, delegados de polícia, políticos e outros grupos que compõem aquilo que nós podemos chamar de autoridade como um todo. Então, por trás de todos esses segmentos que têm autoridade para determinar comportamentos sociais, estão pessoas que fazem parte de sociedades secretas e que estão, ainda que de uma forma compartimentalizada, a par de certos segmentos ou segmentações daquilo que vai ser implementado. Então, nós, a imensa maioria, 98% da população mundial que estamos fora desses grupos, somos manipulados através de controle mental, programação subliminar, sugestões e controle mental. E isso se dá através de mecanismos como a televisão. A televisão é um dos principais instrumentos de controle mental. Os noticiários, principalmente, são um grande instrumento nas mãos dessas pessoas. Os jornais também. As revistas também. Há toda uma sistemática para que a pessoa seja levada a acreditar num mundo de fantasias. Na escola já é assim. No seu primeiro dia na escola, você vê lá um globo mostrando a Terra como uma bola molhada giratória, que é mais uma das grandes farsas. O sistema educacional vai te ensinar que a evolução é algo real, enquanto não existe qualquer fundamentação científica para corroborar a evolução. Não existe. É uma mera especulação, e aliás não é uma especulação, é uma farsa criada para manipular as pessoas e afastar as pessoas de Deus, da mesma forma que o modelo Terra, Globo, bola molhada giratória, ao invés do modelo da Terra plana com um domo e o Sol e a Lua girando em sentido horário e de forma descompassada sobre esse plano. Mas esse vídeo não é sobre isso. O sistema educacional serve como mecanismo de programação subliminar, manipulação e controle mental. A ciência como um todo atua dessa forma. A chamada ciência astrofísica é um dos maiores exemplos disso. A NASA manipula as pessoas a acharem que Marte, Vênus, Saturno e daí por diante são planetas, enquanto tudo isso não passa de aspectos de programação da sociedade para aceitarem os deuses que são cultuados no ocultismo, sendo Saturno e Vênus alguns dos principais deles. Então, nós já nascemos
num mundo de fantasias. Nós já nascemos com a nossa mente escravizada, porque há uma série de aspectos da realidade que nós não entendemos claramente, muito pelo contrário, nós enxergamos de uma forma totalmente deturpada, porque aqueles que são os donos do poder de fato estão fazendo isso há séculos. Nós já nascemos dominados, nós já nascemos dentro de um modelo de controle mental, nós já nascemos dentro de um modelo de programação subliminar, nós já nascemos dentro de um modelo manipulado. Seja na escola, seja na universidade, seja nas principais revistas, e não pense que você vai ter uma melhor informação se você ler uma revista como o The Economist, por exemplo. Eu passei muitos anos lendo essa revista, eu era assinante dela tempos atrás. Ou se você está lendo a Veja, ou se você está lendo a Isto É, ou se você está lendo a Exame, você está sendo manipulado de uma forma mais agressiva ou menos agressiva. Você está manipulado. Você está lendo o Estadão, está lendo a Folha, você está sendo manipulado. Você está assistindo o Jornal Nacional, você está sendo manipulado. Você está assistindo a Globo News, você está sendo manipulado. Você está assistindo a CNN, você está sendo manipulado. Porque todos esses mecanismos de mídia fazem parte de grupos que pertencem a essas pessoas que mandam no mundo. Então, onde é que eu quero chegar com essa mensagem? O ponto é o seguinte: nós estamos vendo uma sociedade polarizada, uma sociedade totalmente dividida, e essa sociedade dividida não vai se aglutinar, não há como, porque nós estamos manipulados de uma tal forma que não existe como colocar essas pessoas no mesmo balaio. Você tem de um lado pessoas que se dizem progressistas, esquerdistas, defendendo certas pautas. Você tem de um outro lado pessoas que se dizem conservadoras e que acham que defendem certas pautas. Dentro desse meio conservador, você vai encontrar pessoas que defendem a eleição de um suposto conservador, como Bolsonaro, por exemplo, mas que está totalmente inserido no sistema. Ele faz parte do sistema, ele é uma das engrenagens do mecanismo, ele é mais um dos manipuladores do sistema, mas que se passa por bom moço, por defensores dos valores da família. E você não está ouvindo uma crítica ao Bolsonaro de um esquerdopata, e muito menos de um lambedor de botas. E por falar nisso, então nós temos, dentre esses que se acham conservadores, você tem pessoas que continuam acreditando no sistema, que o sistema eleitoral é algo confiável, que o sistema eleitoral é democrático, que o sistema eleitoral irá trazer soluções e que democraticamente as pessoas irão eleger aquele que irá representar os interesses do povo. Lê do engano. Ainda nesse meio conservador, você vai encontrar aqueles que se dizem pró-militarismo. Por quê? Porque o regime militar engloba tudo aquilo que nós, pessoas que têm essa natureza conservadora, que queremos o retorno dos valores morais, da família, dos bons costumes, da ética. Então, os militares naturalmente englobam essa perspectiva, e é natural que as pessoas queiram essa perspectiva de volta e associem o militarismo ao retorno desses valores. Mas, uma vez que você tem todo o alto comando e todos os principais generais, 4 estrelas e brigadeiros e almirantes cooptados, e sabendo que a hierarquia não se quebra, e que qualquer um que quebrar a hierarquia vai ser punido conforme a legislação militar vigente, então é uma utopia muito grande achar que o militarismo será algo viável e que ele vai voltar.
Se ele retornar, como eu acredito que ele irá retornar, ele não vai vir para trazer esses valores de volta, mas ele virá para que se implemente o Estado totalitário militarizado, conforme preconizado em tudo aquilo que a nova ordem mundial representa. Então, temos dois grupos aí estabelecidos dentre a turma de conservadores, na qual eu me insiro. Eu sou uma pessoa conservadora, mas eu não sou uma pessoa iludida com o sistema. Eu não acredito em qualquer aspecto do sistema. Eu estou completamente alheio ao sistema. Eu não sou mais influenciado por qualquer aspecto da propaganda do sistema. Dentro desse grupo de conservadores, no qual eu acabei de dizer que eu particularmente me insiro, você vai ter os pseudo-conservadores. Você vai ter pessoas que se dizem liberais e que na realidade defendem certos aspectos do conservadorismo, né, com relação à parte econômica, mas são pessoas que vão apoiar pautas que estão vinculadas ao progressismo, a agendas daquilo que se chama da esquerda. E você vai ter, fora desses dois grupos que eu mencionei, né, e desse pseudo-grupo de liberais que passeia de um lado para o outro tranquilamente, mas que, na realidade, na minha modesta opinião, são pessoas que estão um tanto perdidas ideologicamente. E ainda dentro desse escopo das pessoas conservadoras, você tem pessoas que estão apoiando o retorno da monarquia. Tá? É um grupo menor, mas é um grupo que vem tendo aí a sua voz cada vez gritando mais alto. E você tem aqueles que acham que estão fora do sistema, pessoas envolvidas com movimentos como Anonymous, como Black Blocs, como movimentos anarquistas, e que acham que estão lutando contra o sistema enquanto eles estão reagindo, criando reações que estão favorecendo o sistema de uma forma ou de outra, porque estão trazendo o caos, e é a partir do caos que as sociedades secretas que manipulam o mundo irão destruir esse modelo e trazer o modelo luciferiano da forma que eles querem. Acredite ou não, essas pessoas têm uma pauta, e essa pauta vem sendo implementada não na última década, não nos últimos 50 anos, não a partir do século passado, mas essa pauta vem sendo implementada geração após geração desde os primórdios. Isso vem desde a antiga Babilônia, isso vem desde a Torre de Babel, isso vem desde Nabucodonosor, isso vem desde Nimrod, a quem esses ocultistas adoram e a quem esses ocultistas idolatram por ter sido talvez o primeiro grande rebelde, né? O primeiro grande estadista a se rebelar contra uma autoridade divina. Bem, então, para concluir, onde eu quero chegar com essa elaboração? Onde é que eu quero chegar com esse raciocínio? Eu tenho visto pessoas se degladiando, eu tenho visto pessoas dispostas a matarem umas às outras, eu tenho visto pessoas carregadas de ódio, seja um ódio por aqueles chamados esquerdopatas, ou seja um ódio daqueles que estão à esquerda, por aqueles que esses esquerdistas chamam vulgarmente de fascistas. Naturalmente eles achariam que eu sou um fascista também. E o que acontece é que essa fragmentação, esse ódio social, essa panela do diabo que as elites criaram, é exatamente o modelo que eles querem. Eles querem essa convulsão social, eles querem as pessoas se odiando, eles querem essa dicotomia, eles querem essa polarização.
E eles querem levar tanto a sociedade americana, quanto a brasileira, quanto outras, a guerras civis. O Brasil pode, muito em breve, cair numa sangrenta guerra civil por conta dessa fragmentação da sociedade. Então, para concluir o meu raciocínio, cada vez que você apoia qualquer faceta do sistema ou reage a qualquer faceta do sistema de forma a aumentar essa dicotomia, a aumentar essa polarização, você fica com a ilusão, você fica com o sentimento de que você está enfrentando o sistema e de que você está ajudando a derrubar o sistema, enquanto na realidade você está colocando mais lenha nessa enorme fogueira que está consumindo as pessoas, que está comendo as pessoas, que está matando as pessoas. Eu mesmo já tive uns 2 ou 3 conhecidos aí que partiram dessa para o outro lado por conta desse tipo de coisa, infartaram. As pessoas estão tensas, as pessoas estão ficando doentes, as pessoas estão ficando deprimidas com essa coisa toda. Então, a minha conclusão para esse tema é a seguinte: pare de reagir ao sistema da forma que o sistema te manipula a reagir. Deixe de ser controlado mentalmente, saia dessa programação subliminar, deixe de ser manipulado. Não fazendo parte desse mecanismo todo, você ajuda a quebrar o mecanismo através de uma não reação. Eu não tenho qualquer esperança de que o sistema seja implodido ou seja derrubado pelo gado. Nós. Não. Depois de ter compreendido todas essas facetas do sistema, foi que eu particularmente comecei a ler a Bíblia e comecei a entender que as profecias estão se cumprindo. A nova ordem mundial vai ser instalada. Sistemas locais nos quais as soberanias dos países serão extintas e serão instaurados regimes totalitários pesadamente controlados através das armas, serão instaurados. Eu não tenho a menor dúvida disso. Assim como eu não tenho a menor dúvida de que o juízo final é real. Eu não tenho a menor dúvida de que os poderes que estão por trás de toda essa manipulação são poderes espirituais malignos, conforme descritos no livro de Efésios capítulo 6. Se você tem uma Bíblia, vá lá e leia Efésios capítulo 6 e você vai entender quem são os reais manipuladores de toda essa farsa, de toda essa realidade. Então, eu particularmente não tenho a menor dúvida de que o Armagedon será real. Eu não tenho a menor dúvida de que haverá uma batalha final daquilo que nós podemos dizer do bem contra o mal. Então, fazer parte do sistema significa estar apegado a ele, e o sistema representa o lado do mal. Ainda que você não seja uma má pessoa, ainda que você não seja uma pessoa que apoie o mal, mas estando apegado ao sistema, você irá para o buraco junto com ele. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Eu me estendi um pouquinho além daquilo que eu gostaria de ter colocado nesse vídeo, mas esse vídeo serve apenas como a mola propulsora para um vídeo um vídeo futuro que eu quero fazer, no qual eu quero detalhar melhor como funcionam os mecanismos de controle mental, programação subliminar e manipulação. Então este vídeo é apenas uma introdução para que aqueles que ouvirem, né, e este canal ainda é muito pequeno, eu espero que ele cresça. Portanto, eu peço àqueles que gostarem desse vídeo que compartilhem, que se inscrevam no canal, que nos ajude a fazer com que este tipo de mensagem chegue ao maior número de pessoas. Então, quando o canal tiver condições de agregar
mais pessoas tiver condições de atingir um público maior, eu vou fazer um vídeo detalhando como funcionam esses mecanismos de controle mental, programação subliminar e manipulações, e vou explicar o porquê de tantas pessoas parecerem zumbis. Porque é que as pessoas estão como se estivessem anestesiadas, as pessoas andam pela rua como se estivessem dormindo. Eu quero detalhar isso melhor, do porquê eu acredito que essas coisas estejam acontecendo e como é que isso está sendo feito através de controle mental. Então, por enquanto é isso. Eu agradeço por assistirem esse vídeo e vou terminando por aqui. Deixo um abraço a todos e fiquem com Deus.